Olá, muito boa tarde. No percurso para Fátima, seja ele feito de carro ou a pé, há sem dúvida nenhuma um conjunto de locais, de santuários, miradouros, que estão cheios de histórias, cheios de tradições que interessa conhecer. E se o conhecimento do destino do Santuário de Fátima é maior, é mais comum de estar ao nosso alcance, conhecer os passos desse percurso nem sempre é possível, nem sempre é tão fácil. E foi diante dessa dificuldade que duas autoras se lançaram ao caminho para conhecer aquilo que encontravam e para escrever e colocar num livro aquilo que foram encontrando. Inês Santos e Rosa Neto são as autoras e estão hoje no programa Eclésia. Cumprimento, muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estarem no programa Eclésia para partilharem connosco aquilo que foram descobrindo na Serra da Aires. Estamos precisamente nesse ambiente. Acredito que passaram por muitas pedras como estas, por muito deste terreno. Pedia-vos antes de mais que nos contassem o que é que vos levou, o que é que vos lançou ao caminho para descobrirem melhor aquilo que está no caminho para Fátima. Então, tudo começou em catequese. Nós somos catequistas, somos do Covão do Coelho, paróquia de Minde, freguesia de Minde, concelho de Alcanena. Perto de Fátima, não é? Sim, estamos a 15 km de Fátima. E começou porque na catequese, à altura de pandemia, nós temos um grupo de adolescentes do CIS, portanto, que estão nesse contexto de catequese, e eles precisavam de ter projetos que envolvessem a comunidade. E nesse contexto, houve uma vez que apareceram os peregrinos lá na igreja e perguntaram se não tínhamos um folheto da igreja em inglês ou em português para eles levarem de recordação, tal e qual como fazem com o passaporte de Santiago de Compostela, por exemplo. Algo que os recordasse por onde passaram. Mas não havia nada. Então foi esse o projeto que lancei e com os adolescentes fizemos um folheto em português e em inglês com um roteiro de Alcanena a Fátima. Portanto, ainda antes de termos o livro, é precisamente este folheto que exatamente. Está editado em português e em inglês. E em inglês, sim. Foi feito com os pontos principais de Alcanena a Fátima, com algumas fotos das igrejas da nossa paróquia, não é? E foi ainda antes de sequer pensarmos num livro. Entretanto, nessas sessões de catequese, ao explicar os símbolos das jornadas, a cruz peregrina e o ícone de Santa Maria Salus Populi Romani, ao fazer uma pesquisa sobre esse trabalho para lhes poder explicar, lembrei-me que no grupo nós temos jovens de várias localidades. Portanto, têm catequese lá no Covão do Coelho, mas são das terras ali à volta. E cada uma das suas terras tem uma padroeira diferente. Então, pedi-lhes que eles fizessem também uma pesquisa sobre as padroeiras das suas terras e deram trabalhos que eles primeiro não encontravam nada, iam pesquisar na internet, tinham os textos, alguns em brasileiro, portanto não encontravam muita coisa. Eu dizia-lhes, vão ter com os sacerdotes, vão ter com as pessoas mais velhas, saibam o que é que aconteceu, qual foi a origem das igrejas, como é que essas imagens foram parar à igreja. Por exemplo, temos a invocação de Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Conceição na nossa paróquia e eu lancei-lhes a escada para eles irem ver, por exemplo, os dogmas, de onde é que vinha, dos papas, e foi a partir daí que fizemos trabalhos com eles, que depois foram publicados quando estavam bem, foram publicados no Facebook da Catequese do Covão do Coelho e também no jornal de Minde. E foi-se encontrando aí, então, Sim. uma forma de divulgação daquilo que Sim, porque os trabalhos que nos foram chegando, porque tanto a Inês a fazer sobre as padroeiras da invocação de Nossa Senhora, que eram diferentes, e eu fazendo sobre os santos, nomeadamente dos santos, sobre os nomes dos meninos, e então esses trabalhos foram-nos chegando às mãos com muito valor, portanto, muito apetecíveis para remodelar, acrescentar, fazer qualquer coisa, não deixar cair no esquecimento, porque era pena toda essa informação e toda essa pesquisa não ser melhor aproveitada. Então, no sentido de não desperdiçar todos esses projetos,
primeiro resolvemos publicá-los, como ela disse, no Facebook a Catequese, e eu no Jornal de Minho, como sou colaboradora já há vários anos, também os publiquei nesse jornal. E depois ficámos assim a olhar, então e agora? O que é que vamos fazer a isto? Mais nada? E daí surgiu a ideia, vamos escrever um livro. Assim, naturalmente. Tínhamos o material, tínhamos informações. Tínhamos o começo. Sim, então deitámos as 4 mãozinhas à obra e as 2 cabeças a pensar, e surgiu logo muitas ideias para reunir, como, de que maneira, o porquê, porque é que vamos fazer isto, tudo isso. E surgiu daí, portanto... A origem de tudo isto, como contaram, lá está, é esse trabalho feito no ambiente da catequese, mas é o conhecimento que pessoalmente foram tendo nos locais. Sim. Visitaram todos os locais de que falam? Sim. Visitámos todos os locais de que falamos, mesmo uma vez fomos, a Inês foi à igreja de São Pedro de Alcanena, a igreja antiga. Eu, outra vez que fui assistir a uma sessão de fados, foi na igreja de Santa Maria, Mãe de Deus, também de Alcanena. Depois para cá viemos para Moitas Venda, onde sabemos que a invocação é de Nossa Senhora da Conceição, mas no alto do morro há um mirador e há uma capelinha, uma ermida que é de Santa Marta, muito antiga. Muitíssimo antiga, portanto vai em documentos, a Inês descobriu documentos a falar daquele mirador muitíssimo interessantes. Por exemplo, na Índia temos as vacas sagradas, lá havia um boi sagrado, porque a ermida de lá tinha um ermitão que alimentava esse boi e que depois fazia com que os outros pastores lá fossem com as suas vacas para poder haver a reprodução, a fertilidade. Portanto, também aí conta-se que apareceu Santa Marta, uma imagem de Santa Marta lá numa gruta, e quando a tentavam tirar de lá para levar para a igreja, ela desaparecia e voltava a aparecer no mesmo sítio. Portanto, isto são lendas, são histórias que nós fomos tentando encontrar ao longo do caminho e que foram surgindo naturalmente conforme íamos pesquisando, não é? E é um caminho de pesquisa, de investigação histórica, mas foi também um caminho de ir ao encontro dos locais. A Serra da Aire foi por vós calcorreada várias vezes para encontrar pessoalmente essas tradições? Muito. Em todo lado, mesmo a última peregrinação das catequistas, desde o Covão de Coelho a Fátima, foi feita pelo caminho da Serra, o caminho de Santiago, que é mais longo do que o caminho pela estrada, para sentir esses mesmos percursos, sentir essa mesma fé, sentir essa mesma devoção. E é em diferentes recantos da Serra, em diferentes curvas que se encontram. E que fomos tirando fotografias, tanto no caminho de Santiago, que é o mesmo dos caminhos de Fátima, dos peregrinos, como nas igrejas por onde íamos passando, nos miradores. Tudo isso fomos registando e fomos reunindo essa informação, e foram sempre surgindo novas coisas. Íamos falando com as pessoas mais idosas também, que nos iam contando as graças. Por exemplo, quando descemos aí dos Casais Robustos, Moitas Venda, em direção a Minde, podemos encontrar a Mata de Minde, podemos encontrar a Igreja Matriz de Minde, que tem também várias lendas associadas, e como a padroeira é Nossa Senhora da Assunção, há pessoas que dizem que dá tantas graças que lhe oferecem vestidos. Portanto, tem uma imagem muito antiga de roca, que já não se faz, e que só é ainda concedida com um privilégio por ser antiga e estar à devoção, e as pessoas continuam a oferecer-lhe vestidos por graças que receberam, por exemplo. Os peregrinos de Fátima cruzam-se com estas histórias, com estes locais, com estas tradições? Algumas vezes, quando nos encontram, ou encontram pessoas lá no largo da nossa povoação, da nossa aldeia. Há pessoas que antigamente eram mais porque já eram mais velhos, e agora já há menos velhos também, menos pessoas idosas, assim, melhor dizendo. E, portanto, estavam ali um bocadinho à conversa com eles à entrada da igreja, explicavam porque é que esta igreja tem a devoção a Nossa Senhora da Conceição. Depois, todos nós sabíamos, ou todas elas sabiam, porque é que aquela igreja tem a devoção de Nossa Senhora da Conceição naquele lugar, e porque é que a outra até é da Assunção. A nossa, por exemplo, é da Conceição porque conta-se que havia sempre pastoreio nestas serras. Um dos pastores que existiu
do século XVI para o XVII, por exemplo, trazia sempre consigo, além do gado, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, pequenina. E gostava muito de ter um nicho para pôr a imagem, mas não havia meio de haver dinheiro para fazer o nicho ou para imaginar onde é que o nicho podia ser feito. E depois acontece que o Covão do Coelho também era muito rico em caça. Vinham pessoas de fora para caçar, nobres. Esses nobres, um deles, por exemplo, uma vez veio caçar e o cavalo dele aleijou-se. E ele entregou o cavalo a esse pastor e disse-lhe: trata do meu cavalo, que quando eu voltar no ano que vem, no outono seguinte, eu compenso-te. Se ele se curar, eu faço um nicho para pôr a tua imagem. E aí isso aconteceu. No ano seguinte o cavalo estava saudável e o nicho foi construído, onde se supõe que terá sido a primeira ermida, depois a seguir, mais tarde. Uma pesquisa que vai de Alcanena a Fátima, não é? E que tem este denominador comum, a Mãe da Igreja na Serra da Aires, não é? A Mãe Igreja, sim. A Mãe Igreja na Serra da Aires. Portanto, há aqui este denominador comum de descobrir a presença do religioso. Sim, na natureza, com o divino, a relação do homem com a natureza e do homem com o divino foi sempre muito forte. A Serra da Aires foi sempre um sítio onde houve muitas tempestades, associadas a trovões, relâmpagos, etc. Havia a invocação, por exemplo, de Ai Santa Bárbara nos proteja. Há duas invocações a Santa Bárbara neste percurso, uma no Covão de Coelho e outra em Boleiros, por exemplo. E, portanto, todo esse manancial, todo esse percurso faz com que nós tenhamos este Sim, percurso. e depois também temos, por exemplo, a Serra, nós temos lá a Lapa da Picareira, por exemplo, muito conhecida agora, que saiu no National Geographic por causa das pesquisas que andaram lá a fazer durante vários anos, e onde também temos pessoas uma família que lá chegou a viver há muitos anos atrás, e então fazemos a relação também das diversas grutas que vamos encontrando pelo caminho. Fazemos a relação entre, por exemplo, as pedreiras da nossa freguesia, que cederam pedra para o Santuário de Fátima quando foi construído. Portanto, temos várias ligações entre a Serra e o Divino. Temos também as aparições de Nossa Senhora, tanto como Nossa Senhora de Fátima, como pela Nossa Senhora da Ortiga, que foi ainda anterior, não é? Portanto, temos diversas aparições e manifestações da Mãe de Deus aqui na nossa Serra. E é essa a ligação que se faz entre a natureza da Serra da Aires e o divino. E é uma ligação que define também o perfil das pessoas desta região? Sim, eu penso que sim, porque a religiosidade aqui é muito forte. Quem fizer um percurso cultural e patrimonial nesta zona e se não tiver em consideração o património religioso, o património associado ao divino, a Deus, a Nossa Senhora, não fica o trabalho completo. Que é uma coisa que está associada completamente à outra. Em devoções, em fé, em graças, em coisas que histórias que as pessoas contam de coisas que elas consideram que... Sim, além disso, os santos que estão nos altares das nossas igrejas foram quase todos oferecidos por pessoas que tinham graças, que acharam que Deus se manifestou na vida delas. Quem passa por estas terras, sobretudo os peregrinos que se dirigem a Fátima a pé, cruzam a Serra da Aires, cruzam estes locais de culto, quais lhes diriam para estarem atentos, para, apesar do cansaço da peregrinação, não deixarem escapar a história desse local? A Igreja de Mende, a Capela de São Sebastião, a Igreja do Covão de Coelho, a Igreja do Val Alto e a Capela de Boleiros. E a Igreja de Fátima, sede. Não a Igreja de Fátima de Cova da Iria, mas a sede da freguesia, a sede da paróquia, que é uma igreja muito bonita, onde os pastorinhos foram batizados. Portanto, aí começa também uma história muito interessante, onde há uma Nossa Senhora do Rosário, mas que não é a Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que essa nomenclatura vem depois. Sim. A primeira Nossa Senhora do Rosário é uma imagem que ainda existe nessa igreja e da qual a irmã Lúcia diz que uma vez essa imagem lhe falou, lhe sorriu. Portanto, está lá a pia batismal também dos pastorinhos e está o sacrário onde o Francisco dizia que ficava a fazer companhia a Jesus escondido e não ia à escola.
Como eu estava a pensar, além disso, também temos depois a parte da Serra, Sim. esta parte onde nós estamos agora, não é? Sim, sim, sim. Que tem a Loca do Anjo, que tem o Calvário Húngaro, que tem... Nossa Senhora não apareceu só na localização do santuário, apareceu aqui também, não é? Às vezes esta parte também não é tão conhecida, digamos assim. E, portanto, também focámos esses aspectos e algumas histórias menos conhecidas. É necessário conhecer o meio ambiente, este meio ambiente, para conhecer também até o contexto em que aconteceram as aparições em 1917, não é? Sim, um bocadinho. O perfil dos pastorinhos, o seu ambiente, o trabalho que tinham na pastorícia, não é? Para conhecer de facto tudo, a forma como tudo aconteceu. Falava-me há um bocadinho também que este livro inclui também alguns elementos sobre a própria história de Fátima que não era tão conhecido. Uma imagem, por exemplo, que é peculiar. Sim, por exemplo, nós descobrimos um jornal antigo de New Orleans, onde consta que uma imagem de Nossa Senhora Peregrina chorou, onde foram feitos diversos testes pelos sacerdotes presentes, para saber se era verdade ou não, mas nesse jornal vem a fotografia, e que nós colocámos também no livro, que Nossa Senhora Peregrina tinha chorado. Temos, por exemplo, também o santuário foi sofrendo várias alterações, foram sendo remodeladas. Um dos primeiros reitores era de Minde, portanto, também da nossa paróquia. Foi ele que também ajudou na construção do santuário, quando tinha o hospital, tudo isso. E pronto, temos diversas coisas, como por exemplo no santuário as fontes de água à volta da imagem do Sagrado Coração de Jesus, que antigamente eram mais elevadas e representavam os 15 mistérios do Rosário. Pronto, são detalhes que nós fomos incluir. São capítulos da história, não é? E uma das coisas que a irmã Lúcia fala nas suas memórias, que nós também temos por base, um dos aspectos também é menos conhecido, é a razão pela qual os peregrinos fazem o percurso de joelhos desde o alto do santuário até à capelinha. Portanto, nós temos aí descrito o motivo pelo qual isso acontece. Sim. E qual é? Retiramos das memórias. Sim, com a devida referência. Claro. Então, aconteceu que a mãe da Lúcia adoeceu gravemente numa determinada altura e as irmãs mais velhas da Lúcia não conseguiam debelar a doença com aquelas mesinhas caseiras que eram habituais. E depois, não acreditando muito na Lúcia e fazendo-lhe sempre um bocadinho a vida negra, disseram-lhe, vai lá falar com a Nossa Senhora e pede-lhe tudo o que ela possa fazer pela mãe, promete-lhe tudo que nós fazemos, com muito desespero à mistura. Mas vai lá ao pé da carrasqueira. E ela saiu de casa, foi até à covadeiria e junto da carrasqueira fez o seu pedido. E o pedido era, se a mãe ficasse curada, faria uma novena durante 9 dias seguidos, as irmãs e ela na covadeiria, indo de joelhos desde o alto da estrada, que era portanto o caminho, onde está a Cruz Alta, até à carrasqueira, em agradecimento, e no 9º dia seria servido um grande banquete aos pobres todos da freguesia. Os pobres eram crianças. Então os meninos também souberam e começaram logo a fazer a novena. Mas quando a Lúcia regressou a casa, depois de ter feito esta promessa, a mãe já tinha uns sinaizinhos de melhoras. E 3 dias depois, isto são palavras da irmã Lúcia, 3 dias depois, a mãe já fazia a lida da casa. E depois puseram logo em ação o cumprimento da promessa. Foram fazer as novenas, houve várias pessoas que se associaram, nomeadamente as crianças, e no fim deram-lhes o jantar. E a mãe da Lúcia dizia, eu não sei como isto é, parece que ainda não acredito, mas eu estou curada, eu sinto-me bem. Daí, de facto, a natureza de tantas promessas que se cumprem, no recinto do santuário. Está publicado este livro, como é que está a ser o seu acolhimento e o que significa para, antes de mais para as autoras e para agentes desta terra que estão no caminho para Fátima? Então nós tivemos a apresentação no sábado, em Minde, na Casa da Memória, tivemos casa cheia, já vendemos alguns exemplares, não é?
A distribuição também está a ser feita online na livraria da Book Mundo e penso que, entretanto, também irá sair na FNAC. E pronto, estamos a receber encomendas e é um caminho, porque o que nós pretendemos é que a região seja conhecida, as nossas festas da paróquia sejam conhecidas e toda esta região leve também a um caminho maior de devoção, de fé e de ação de graças. Sentem o dever, o objetivo cumprido depois daquele grupo de peregrinos ou turistas que abordaram na igreja a perguntar informações e não tinham, sentem que agora têm aqui uma ferramenta que disponibiliza? Tanto que os folhetos já desapareceram quase todos. Portanto, temos que pedir para fazer nova edição, possivelmente. E o nosso trabalho está concluído. Queremos que o livro sirva mesmo para esse roteiro. Portanto, para que as pessoas, ao passar, não fiquem a ver nada. Ou, está aqui uma coisa tão bonita, mas não sei nada disto. E, portanto, que fiquem a saber qualquer coisa. E ficam, por certo, a conhecer a história, a conhecer as gentes e também a ligação que existe neste percurso até ao Santuário de Fátima. Porque os peregrinos, antes de chegarem a Fátima, fazem um longo percurso e os últimos quilómetros são sempre os mais difíceis. E assim também, nestes últimos 20 e tal quilómetros, que é de Alcanena a Fátima, ficam também a conhecer um bocadinho melhor da história da humanidade e da história da fé. E o sentido da sua peregrinação, acredito. Inês Santos e Rosa Neto, muito obrigado por terem partilhado connosco esta aventura, acredito, de investigar e dar a conhecer o percurso de Alcanena até a Fátima. Muito obrigado. Obrigada. Um livro, A Mãe Igreja na Serra da Aire, que de facto dá a conhecer este percurso, tantas vezes realizado por peregrinos, por turistas que se dirigem a Fátima e que, a partir das páginas deste livro, é possível agora ficar a conhecer a história de locais que se visitam e de templos por onde se passa. Desejo-lhe uma ótima tarde, boas férias, se for o caso, e até amanhã, se os quiser.